Vale analisar. Shameless! E o amor está no ar! Bora falar desse casal mais lindo de viver, que tem sua trajetória escrita com muita violência, muito sangue, muito suor, muita determinação, muitas idas e vindas, mas no final, ufa! Esse roteirista aí, que olha, esse roteirista tava esquisito no final desse Shameless aí. Eu tô para te dizer que esse roteirista aí, ele ficou meio esquisito no final do Shameless, mas que ufa, ele não nos decepcionou em relação ao nosso casal favorito da série inteira, que é o Ian Gallagher e o Mickey Mikovic, justamente esse casal que prova por A mais B que sim, o amor está no ar e o amor vence o ódio, o amor vence a briga, o amor vence a luta, o amor vence. Que bom que esse suspiro de esperança esses roteiristas deram pra gente, viu? Porque olha, não tava fácil não, que foi acontecendo uma série de coisas ali nessa série, que a gente tem nossas críticas como fã, né? Mas que, enfim, pelo menos nesse quadro, pelo menos com os nossos queridinhos, eles não nos decepcionou, né? Então vamos lá, bora lá. Eu vou trazer para cá esse vídeo falando sobre esse casal do Ian Gallagher e do Mick Mikovic, justamente porque, primeiro, porque é o casal que a gente torce do início ao fim para ficarem juntos. Gente, tá, depois eu faço os parênteses, tá? E segundo, não menos importante, porque a Mary e a Marie pediu aqui para que a gente comentasse sobre isso. Então, o seu pedido é uma ordem aqui. A gente escuta e segue, tá bom? Aquilo que você quer. Por isso, já deixa seu comentário sobre o que você quer ver aqui nos próximos, vale analisar nos próximos vídeos. Que tipo de arte que você quer ver? Você já viu que a gente fala sobre teatro, sobre exposições, sobre cinema, sobre livros. Então, ainda vou trazer outros livros para vocês, tá? Por enquanto tem um aqui, eu sei, vou trazer outros também. Mas me diz aqui o que você quer para a gente poder prosear. Lembrando que é sempre com viés psicanalítico que eu vou trazer para você, porque eu acredito que a gente pode se autodesenvolver a partir da nossa perspectiva de mundo, realizando quem nós queremos ser. Então, assim, escolhe quem você quer ser, e aí a gente vai criando circunstâncias e pormenores que vão facilitar você criar essa pessoa que você tanto almeja aí e seja feliz como você quiser. A Marie, ela trouxe aqui no vídeo da Fiona, tá? Então, aquele vídeo da Fiona ali trouxe bons insights para os nossos ouvintes. Obrigada, Marie. A Marie disse aqui: ótimo vídeo. Amei esse olhar mais analítico sobre a personagem da Fiona, que participa dessa série, trazendo tanto potencial em relação à profundidade dos personagens. Acho que todos os irmãos têm aspectos que podem ser discutidos. Concordo plenamente. Dava pra gente fazer um canal só do Shameless aqui. Um canal, porque são 11 temporadas, 10, 11 temporadas, 11, né? Tá escrito ali, 11 temporadas. Dava pra gente fazer um canal só do Shameless, pormenorizando cada um desses personagens. Então, se você for roubar minha ideia, por favor, né? Me dê o crédito. Aqui, nossa estagiária vem participar, porque sim, ela participa da nossa jornada aqui, né? Então, se você for roubar o crédito, a Sabrina tá falando, dá o crédito para minha mãe, tá bom? E além do crédito, já se inscreve no canal, já que você tá roubando a ideia daqui, então se inscreve no canal, né, mulher? Ou homem, né? Curte, comenta, compartilha. Essa menininha aqui vale ouro. 12 anos, vai fazer 13 anos esse ano e Kititica. Então ela fica aqui do meu lado, deitadinha. Então sempre ela tá aqui com vocês, tá bom?
Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, fala um oi pra Sassá, porque ela ama vocês também. Então vamos lá. Aí ela fala, eu também concordo, então, que cada personagem valeria uma série. Por mim, eu fico falando horas e horas e horas de cada um desses personagens, e tem episódios que. Tem episódios que eu acho que eu vou trazer. Eu vou começar a trazer alguns recortes de episódios específicos, porque eu acho que aí a gente consegue ampliar também essa conversa. Lembrando que sempre vai ser no viés do autodesenvolvimento, da psicanálise, de você, né, desenvolver essas das terapias, de você desenvolver para você mesma, né, essa possibilidade real de crescimento. Então, fica aqui comigo que você ainda tem muita coisa para ver, tá bom, Marie? Obrigada por seu insight, eu concordo com você. Gostaria muito de saber o que você tem para falar sobre o Ian Gallagher e o Mike, o Mick, né? O Mick Mikovic. Acredito que são personagens que teriam trajetórias bem interessantes ao longo da trama, que tiveram, né, trajetórias bem interessantes ao longo da trama. Então, essa é interessante porque os roteiristas, eles estragaram a trama. Ai, ai, é porque eu tô falando que eles estragaram a trama, então eu deveria escrever uma melhor, né? Enfim, a hipocrisia. Mas os roteiristas, eles estragaram a trama de vários personagens que você via numa crescente, que você torcia por eles, que você via potencial neles, e eles simplesmente estragaram por estragar, sabe? Emburrecendo alguns. Ah, você pega a Debbie é uma criança prodígio, sabe? Ela é inteligente, ela é sagaz, ela tem empatia. Quando a Sheila, outro momento eu vou falar da Debbie, mas só para a gente tratar nesse recorte aqui. Certa feita, a Sheila fica decepcionada, fica triste. A Debbie, gente, ela tinha o quê? 10, 11 anos ali. Ela tira a mochilinha dela, que ela estava levando o irmão dela para a Sheila cuidar. Ela tira a mochila, ela faz comida, o café da manhã para Sheila, ela pinta as unhas da Sheila para animar a Sheila. Quer dizer, é uma personagem que com 10, 11 anos está assim, esperta, está ativa. E aí, quando ela entra na puberdade, parece que os neurônios acabaram todos, sabe? Simplesmente. E assim, você que convive com adolescente, você sabe que a puberdade ela tem altos e baixos, mas a pessoa não vai do 8 a 80, né? Eu acho que eles forçaram um pouco a barra. Principalmente na Deb, forçaram muito a barra, assim. Eu tô pra dizer que é um pouco, mas eu acho que é muito a barra, assim. Realmente, pra mim, a Deb é uma decepção na série. O crescimento, né, da Deb é uma decepção na série, porque realmente, assim, ela tem arcos ali da trajetória dela que dá para fazer coisas legais, sabe? Mas eu vou falar no vídeo dela, tá? Então, respira, Fernanda, foco. Foco na belezura do casal. Foco na belezura do casal. Hum. Então, assim, a gente tem dois pontos aqui. Se eu te fazer uma pergunta, tá? Agora, para a gente poder entrar no tema mesmo. Você viu que os últimos dois vídeos eu fiz mais longos, vídeos de 20 e poucos, 30 minutos, quase 40 minutos. E antes eu fazia vídeos de 15 minutos. Então me diz aqui como que está sendo para você assistir vídeos mais longos nesse canal e se você quer que eu continue assim ou se você quer que eu enxugue mais. Se você quiser que eu enxugue mais, escreve aí enxuga. Né? Se você não quiser, se tá bom assim, escreve aí tá bom assim. Que aí a gente vai ficar com esse código, tá? Pra gente saber o que você quer, porque afinal de contas é você que manda nesse canal. Eu tô aqui fazendo pro meu deleite, mas tem 1 milhão de coisas que eu posso falar, então vou aprofundando naquilo que é mais interessante para você, tá bom? Então me ajuda a te ajudar e me ajuda também. Me ajuda a te ajudar, que eu te ajudo a você me ajudar. Enfim, a gente se ajuda, vamos fazer essa troca. Ai, ai, bom. Então vamos lá. O Mickey, então eu vou dividir entre os dois, né? Vou dividir falando primeiro de fortalecer o seu emocional. A gente vai primeiro começar com o Ian. O Ian Gallagher, você vê por essa série, essa foto que é a chamada da série,
Você vê que essa foto aqui, ela tem mais ou menos a característica de cada um dos personagens. Então, o Frank ali, o pai orgulhoso, o alcoolista. A Debbie ali, uma criança que está brincando, mexendo nas coisas. O Cal tá bagunçando, dá para ver pela carinha dele que ele tá bagunçando. O Lip, ele tá tentando entrar ali, tentando pegar comida, roubar comida de alguém para poder comer. E a Fiona tá ali séria, né, orgulhosa da família que ela está criando. E o Liam tá ali pequenininho, sendo só um pequenininho, uma criancinha. Porém, o Ian, você observa que ele tem uma revista, e nessa revista dá para ver que é uma revista homossexual, né? Dá para ver que é uma revista, tá escrito macho ali, é uma revista homossexual. Se isso aquilo for um meme, tá? Que eu peguei dos canais oficiais. Mas enfim, então olhando aqui, se essa é uma foto chamada para Shameless, você já pode entender que a série já quer que você saiba que vai se discutir a questão da homossexualidade dentro da série, né? Porque ela traz ali esse episódio aqui. Já entra meio pejorativo, porque não é, enfim, colocar isso já fica meio assim. Eu disse pejorativo, mas não é pejorativo, mas já fica muito escancarado de que eles vão tratar isso, né? E aí o viés com o qual eles vão tratar isso, a gente vai ver aqui ao longo da série com várias mudanças de arcos que eles vão fazendo aqui, arcos temporais, inclusive. Então, quando o Lip descobre que o Bill é gay, ele fica chocado, porque o Lipe eles têm um ano de diferença, o Lipe é mais velho, e o Lipe tá no auge da puberdade, e ele tá pensando em menininha, quer comer com todo mundo, quer sair com todo mundo, quer ficar com todo mundo. E o Ian não aparece, né? Não tem isso do Ian. Ninguém fala do Ian, né? O Ian é um ano mais novo, então teoricamente estaria ali acompanhando. E o Ian é mais assim escondido, mais no sigilo. Eis que um dia o Lipe procurando uma revista para, né, enfim, uma revista de mulher pelada, ele encontra uma revista de homens pelados. E aí ele fica chocado. E o que é interessante aqui é que, em momento algum, nenhum dos parentes rechaçou, humilhou, sabe, excluiu o Ian pela orientação sexual dele. E, gente, a gente tem que falar os nomes certos, tá? É orientação sexual, não é uma escolha. Ai, hoje eu vou ser gay. Não, a pessoa não escolhe ser gay, né? Ela nasce gay. Ela nasce gay. Assim como você nasceu heterossexual, ela nasce gay. Então ela não escolhe, hoje eu vou ser hétero. Não, meu filho, você não vai ser hétero se você não é. Entende? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, né? A pessoa não tem que ser gay, ela tem que ser hétero, não sei o quê. E aí eu vi uma pergunta uma vez que eu achei super interessante. Você gosta de. Então era uma pergunta de um homem para outro homem. Então você gosta de mulher, né? Gosto. Tá, então agora começa a gostar de homem. E aí a pessoa, Não, não consigo, não quero. Então é isso. Entendeu? Então, assim, o gay masculino, ele nasce gostando de homem. E aí não é assim, começa a gostar de mulher e pronto, estala o dedo, pronto. Não. A mesma coisa do gay feminino. Ela nasce gostando de mulher. Acontece, né? Acontece. E aí, o que acontece aqui nessa série? Essa série, ela trouxe sem tabu nenhum. O que acontece quando você cresce num lar disfuncional, mas que te acolhe enquanto ser humano, e num lar disfuncional, mas que te rechaça enquanto ser humano? Você consegue ver nitidamente o poder da força emocional que o Ian tem para bancar quem ele é. Quando eu falo bancar quem ele não coloca uma placa, sou homossexual. Não sai por aí, sou homossexual. Ele não,
Porque, gente, olha, parando para pensar friamente, a gente só vai ter esses movimentos de orgulho gay porque a gente precisa desses movimentos, porque esses movimentos vão mostrar que nada mais é do que uma coisa normal. Uma pessoa gostar de uma pessoa gostar de outra pessoa. Então, quando esses movimentos eles vêm justamente de um lugar de protesto, de defesa, de, sabe, de mostrar, falar, para de nos matar, para de nos bater. É nesse lugar que esses movimentos surgem, percebe? Então, o que que acontece aqui? O Ian não precisa ficar pedindo o orgulho, né? Ele não precisa, ele só é. Por quê? Porque dentro da casa dele ele é acolhido, ele é bem recebido, ele é amado por quem ele é, e não por quem ele transa. Porque no fundo é isso, né? No fundo é isso. Você não vê heterossexuais, quer dizer, hoje em dia até vê, né? Porque hoje em dia tá meio estranho. Mas eu sou heterossexual, entendeu? Heterossexual. Gente, entendeu? Então, essas questões de a pessoa ter que ter o modelo ideal de corpo, de gesto, de jeito, é uma forçação cultural, é uma construção cultural que vem sido trazida justamente em um lugar de preconceito. É porque eu não reconheço o diferente que eu repilo, que eu afasto, que eu renego o diferente. Eu vou negar o diferente. Então, pensando nisso, a gente olha para o Ian e a gente vê que mesmo que ele mantivesse oculto, e mesmo que na cabeça dele, você vê que em vários momentos ele tem medo de falar, olha, eu sou gay, porque ninguém nunca tem pergunta. É legal quando ele fala para o pai dele, para Fiona. Não, é legal quando o pai dele vê ele, né, no ato com o Mickey, com o Mike, né, com o Mickey, e ele fala, normal, ô menino, só isso aqui, eu vou ali, vou pagar, e ele vai embora. Como se não tivesse visto nada, porque seria a mesma reação que ele teria se fosse o Lipe com uma menina, se fosse a Fiona com o menino. É a mesma reação que ele teria, porque ele não deixou de ser filho dele, entendeu? E aí o Ian vai conversar com o Frank nesse dia, porque o Mickey que tem que matar ele, ele não vai revelar para ninguém, achando que ele vai revelar para as pessoas. E ele vai conversar e fala, filho, isso é normal, fica de boa. Você é meu filho, tá tudo bem. Gente, que sonho, né? Que sonho. E a gente está falando de um pai disfuncional, totalmente quebrado na série, que ele tem uma doença, né? Ele é alcoolista. Tem uma doença seríssima, que a gente não discute como sendo uma doença ainda, né? O tabu ainda mantém essa doença ainda no armário, como se ela não fosse doença, mas ela é. O alcoolismo é uma doença. O Frank tem essa doença e essa doença não faz com que ele fala muita merda na série, ele fala muita bobagem na série. Mas quando ele tem esses momentos de lucidez, assim, é lindo de ver, né? É como se fosse um alter ego da gente, né? Ele fala, meu filho, isso é normal, isso aí. Viva a vida. Tá feliz? Tô, então certo. Entendeu? Então, olha que interessante. Quando a gente vai pro outro lado, né? Pro Mickey, que a gente chega no Mickey e a gente vê aquele lar, é um lar nazista, supremacista, né? Tanto é que o Mickey começa em casa com aquela russa e a primeira coisa que a russa fala é tira todos os símbolos nazistas daqui porque eu não quero. E aí ele obedece, porque afinal de contas. Então ele é nazista, um lar nazista, um lar opressor até, um lar completamente adoecido, um lar pervertido, e não pervertido no sentido, o pai abusa da filha, né? Então, a gente tem aqui um lar dos piores disfuncionais. A gente tem lares disfuncionais. O Frank é um lar disfuncional.
mas as crianças conseguem crescer, sabe? É, mesmo quebradas emocionalmente, mas esses traumas que elas trazem, é difícil, né, como psicanalista, fazer pesos e medidas sobre traumas, porque cada um sente do jeito que sente. Mas é terrível você imaginar que o pai abusa da filha, e é esse mesmo pai que é um abusador, né, um pedófilo, enfim, é esse mesmo pai que quer bater no filho porque o filho é gay, que dá uma surra. Quando aquela cena, e aí vai o spoiler de novo, né? Aquela cena do pai batendo no, no Mickey e o Ian sentado no sofá, assim, com a mão na cara, depois de ter apanhado também. É uma cena tão doída. Gente, é uma cena muito trágica. Aquela é uma das cenas mais trágicas. Quando o pai traz a prostituta e fala: agora você vai sair daí só quando você for homem. Ela vai te ensinar a ser homem. E ele tem que ficar transando com ela. E o Ian vê aquilo e fica. Nossa, esses atores são sensacionais, né? Todos os atores aqui nessa série são sensacionais. Porque o Ian, ele mostra, assim, a sensação da dor do Ian, parece que é a dor nossa. Porque a gente está ali espectador de uma violência que é gigantesca. Tá ferindo, assim, uma violência da alma, né? E ele tá ali com a arma apontada e é forte, é muito forte. É, então, assim, quem não assistiu, assista sabendo que é uma série pesada, com momentos leves, né? Enfim. Ah, e aí, o que acontece nesse momento? Eu falei, então, do crescer emocional, né? Porque eu fui lá na cena e a cena é doente mesmo, é pesada mesmo, então baixou o clima. Vamos subir esse clima. Então, a gente tem que fortalecer. O Ian cresce nesse fortalecimento emocional, ainda que de forma, né? Mas a desconstrução, pelo menos a parte sexual, é muito positiva nesse sentido. E o Mickey não, o Mickey cresce daquele lugar de dor, de violência. Tanto é que o Mickey sai buscando gays aí, ele bate nas pessoas, ele agride as pessoas por serem gays. Ele repele aquilo que ele é, ele não assume quem ele é, até o ultimato do Ian lá pro final das temporadas, né? Que é quando tudo muda e a gente vê o casal lindos e fazendo mesmo, e evoluindo enquanto casal, e se assumindo e se aceitando. E é tão interessante porque vai outro spoiler, no final, o pai tá lá, nenhum dos filhos, nenhum dos primos, dos parentes, ninguém quis cuidar do pai que tá lá debilitado, doente. E o único que vai cuidar, né, numa licença poética do ciclo da vida, de como as coisas acontecem, o único que vai cuidar é aquele que ele mais rejeitou na vida por ser gay, né, por ser quem é. É o único que vai dar dignidade para ele, é o único que vai cuidar, é o único que está preocupado com ele, é o único que lamenta a morte, a doença dele, é o único, né? Então, assim, é bem forte essa construção, porque é o que acontece na maioria dos lares. Na maioria dos lares. A gente está para dizer que, assim, o feminicídio está muito alto, mulheres que morrem por ser mulheres, mas nada bate ainda a morte por homofobia. Nada, né? Infelizmente. Ainda somos o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Nós que somos todos fraternidex, aqui não tem racismo, aqui não tem homofobia, aqui não, todo mundo aceita, somos liberais, somos amigos, somos, né? Quando a gente vai ver nos números, ainda a gente tem muitos adolescentes sendo expulsos de casa porque são gays, muitas meninas indo para prostituição porque são expulsas de casa porque são lésbicas, muitas pessoas sendo tolhidas porque não têm orientação sexual que a sociedade chama de normal.
e aí elas são rechaçadas na sociedade. Então, o Mickey, a gente tem então o Ian que cresce saudável emocionalmente nesse lugar, tá? Nesse quesito da homossexualidade dele. E a gente tem o Mickey que cresce totalmente quebrado, violentado, machucado por ser homossexual. E a gente tem essas duas verdades se colidindo até que um belo dia elas não colidem mais e elas se integram. E nessa integração nasce esse casal que faz com que a gente tenha uma felicidade em ver o crescimento emocional deles na série, que faz com que a gente tenha uma vontade de abraçá-los, de falar, olha, eu vejo vocês, eu entendo vocês, e é isso mesmo. É uma vontade que faz com que a gente tenha ânimo de construir uma família, e a gente vê eles querendo construir uma família, deles casando, né? É o único casal, a Verônica com a Verônica casa também, mas é o único casal, são os dois casais, né, que casam efetivamente, né, assim, que casam e continuam, né, Sarinha, é a Verônica e o Ian que casa também. Então, é interessante, né, ver esse crescimento deles. Eu achei essas fotos aqui mostrando no primeiro episódio aqui, no primeiro episódio aqui em cima, e no último episódio, e no primeiro episódio, no último episódio, na primeira temporada, da última temporada. Interessante ver que eles cresceram mesmo, né? Então é uma série que acompanhou mesmo a juventude deles. E eu fui pesquisar, eles tinham 18 anos. Eu fui pesquisar e falei, gente, não é possível, né? Tudo bem que nos Estados Unidos é tudo meio estranho, mas não seria nesse caso da parte sexual. E aí eu fui pesquisar para todos, para Fiona também, o Lipe, e eles tinham 18 anos, esses meninos, essas mulheres que transaram, enfim, ainda bem, né? Ufa. Então, que bom que a gente vê esse casal se construindo, se consolidando ao longo dos anos. Eu acho que foi até muito pedido pelos fãs que eles fossem mantidos ali enquanto casal e que eles se consolidassem casal mesmo, sabe? E por quê? Porque é importante para a gente ver essa representação, sabe? De pessoas que podem se reconstruir, serem felizes e crescerem, se desenvolverem de uma maneira madura, de uma maneira sadia. Aqui nesse canal, a gente sempre tem essa questão psicanalítica, e aí fica faltando eu falar para você. Quando a gente pensa numa pessoa preconceituosa, a gente tem alguns pontos a levantar. Primeiro que ninguém nasce preconceituoso. O preconceito ele é fruto do lugar, do ambiente, da nossa família, da nossa religião, dos nossos pais, das escolas, das doutrinas que a gente segue e ouve. Nenhuma criança nasce racista, nasce homofóbica, não. Ela é construída a ser. Tanto é que nos Gallagher, eles não são homofóbicos, né? Eles não são nem racistas. Porque eles têm até um menino negro lá, que no final das contas vai ter um arco de evolução muito legal com o Liam, que eu vou trazer aqui também para vocês, justamente porque é quando ele se identifica negro numa família de brancos. E sendo o único negro e quando não é nem questionar, nem falar dessa questão racial dentro do lar deles. Mas ali naquele lar não há racismo, porque ninguém nunca foi racista. Eles sabem que o racismo existe, mas o racismo não os atravessa, o racismo não chega neles. Pelo menos até aquele momento, até que o Liam começa a crescer, a gente vai ver que o mundo está diferente. No caso da homofobia, a mesma coisa, ninguém nasceu homofóbico, então todos, até quando o Cal tá ali estranho, perguntando sobre os gays, homossexualidade, não sei o quê, que ele tá tentando entender como faz, são umas falas desnecessárias, principalmente para a vida do Cal, principalmente para a vida dessa família, são umas cenas desnecessárias, né? Mas que tá tudo
tudo bem, aconteceu ali na série, mas que faz a gente começar a ver que assim, então, não existe homofobia. Ela é criada. Então, quando a gente está falando, conversando com pessoas preconceituosas, a gente está em 2026, né? Mas vamos considerar que a gente pode sim pensar num letramento, um letramento sexual, né? Que seria, por exemplo, falar para essa pessoa que está sendo homofóbica na sua frente, que olha, ali é um ser humano, você não tem que. A orientação sexual dele, e não a escolha de novo, ah, ele escolheu. Não, não escolheu a orientação. A orientação sexual dele é só dele. Ninguém está perguntando para você com quem você dorme, então você também não tem que perguntar para ninguém com quem ele dorme. Primeiro passo. Então, tentar um letramento. Segundo passo, não conseguiu letramento? Gente, hoje a homofobia é equiparada ao racismo. Então, para efeitos da lei, você tem todo um letramento ali, né? Bonitinho, considerando que ninguém nasceu homofóbico, considerando que ninguém nasceu racista, você que é hétero, então eu sou hétero, por exemplo, estou fazendo um vídeo aqui de amor, de homenagem aos homossexuais. Por quê? Porque é a minha obrigação, enquanto uma pessoa privilegiada na sociedade, porque é um privilégio não ser perseguida por quem eu durmo, né? É um privilégio não ser perseguida por quem eu durmo, por quem eu escolho amar. Então, esse privilégio me dá o dever de vir aqui e falar: opa, para de discriminar o seu amigo, sua amiga, porque ele está escolhendo amar a si mesmo e aí ele se permite, se autoriza a ser quem ele é. E dentro disso tem o aspecto de ser homossexual e tá tudo bem, percebe? E aí você pode fazer denúncias também na justiça, o judiciário está aí para isso e a gente precisa dar nome ao que tem nome. Então, é homofobia, se você for homofóbico, se você disser palavras de baixo calão tentando ofender o outro, com palavras que vão trazer uma imagem de afeminado, como se isso fosse um demérito, fazer trejeitos, caras e bocas, como se isso fosse um demérito. Se você está colocando os trejeitos, caras e bocas, as palavras como demérito, então sim, isso é crime. E um crime tipificado em lei, que é a homofobia, que hoje é equiparado ao racismo. Tá bom? Então, cuidado, controle seus impulsos de preconceituoso, porque já que você não quis aprender pelo bem, que foi pelo letramento, de você entender que são pessoas e pessoas que estão aí vivendo a vida do melhor jeito que elas conseguem viver. E aí não te importa, se você não foi pedido em casamento, você não tem que aceitar ou não aceitar casamentos homossexuais. Você não foi pedido, entendeu? Quando você for pedido, você fala, não, eu sou hétero. Mas quando você não for pedido, mantenha-se no seu lugar, entendeu? Não fica opinando sobre a vida dos outros, porque você não tem nada a ver com isso, ok? E para você que sofreu ou sofre discriminação, saiba que, primeiro, sinta aqui meu acolhimento, meu abraço, e saiba que existe hoje lugares de fortalecimento emocionais para que você possa efetivamente se fortalecer, sabe? Não deixar a dúvida pairar por você, pensando que eu devo me casar para seguir uma vida padrão, casar, ter filho, casar com uma mulher, no caso de um homem, ou casar com um homem, no caso de uma mulher, ter uma vida padrão, filhinhos e tal, e vou ficar só no escondidinho lá, sentindo o meu prazer. Você não é obrigado mais a fazer isso, porque hoje em dia existem grupos de apoios emocionais que podem te ajudar a fortalecer essa emoção, onde você, o seu emocional, onde você pode sustentar a decisão de ser quem você é, tá? No mais, existe a lei. Então, se você está sendo violentado por ser homossexual,
se alguém está te xingando, humilhando ou tentando, né, te menosprezar por ser homossexual, vá buscar a delegacia, faça um boletim de ocorrência, busque provas, é, testemunhas, para que você possa efetivar esse boletim de ocorrência e possa buscar o seu amparo legal, inclusive indenizatório, né? Porque se a pessoa não pensa na consciência, não dói na consciência, vai ter que doer em algum lugar, dói no bolso dela, que ela vai ter que te pagar a indenização e tudo mais. Beleza? No mais, gente, muito obrigada, Marie, por essa sugestão de tema, porque realmente é um casal que me inspira na série, é um casal pelo qual eu torço desde o primeiro dia, porque realmente a gente vê esse amor surgindo, esse amor sendo reconhecido, isso é maravilhoso, sendo sustentável, né? Isso é maravilhoso para a gente enxergar e reconhecer também, tá? Curte, comenta, compartilha. Me diz aqui o que você achou e quais são os próximos vídeos que eu tenho que fazer para a gente prosear mais sobre as questões dos personagens. Vale analisar o seu canal com a visão psicanalítica da cultura. Beijos, tchau, tchau, gente. Beijos. Aê, cadê meu mouse? Aqui. Tchau.